Estamos iniciando mais um pão diário. Gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo ou a escutarem esse vídeo uma passagem bíblica que está em Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz assim esta passagem: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele, sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Nesse texto aqui, nos mostra o que Jesus faz com uma pessoa quando ela vem a crer. Eles estavam no barco, os discípulos, sendo açoitados pelas ondas do mar, a ponto do barco vir a pique, a ponto do barco virar e eles morrerem afogados pelas ondas. Mas Jesus, sabendo o que estava acontecendo, vem até eles sobre as águas e eles acham que está vindo um fantasma e ficam ainda mais aterrorizados com o que estava acontecendo. Os discípulos, os apóstolos, ainda não conheciam o poder de Jesus Cristo. Eles andavam com Jesus Cristo, mas eles ainda não conheciam como agia o poder sobrenatural de Jesus Cristo. Pedro disse: Se és tu, me chama, que vá sobre as águas ter contigo. E Jesus disse: Vem. Pedro, com os olhos fitos em Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Veja bem como um homem pode caminhar sobre as águas. Eu vejo que Pedro estava com uma fé focada em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Pedro deu alguns passos, não sei quantos, a palavra não diz, mas chegando a determinado ponto ele desviou o foco de Jesus, provavelmente. A palavra diz que ele observou a força das ondas, então ele desviou o foco de Jesus para a força das ondas. Ele desviou o foco de Jesus para as coisas deste mundo, e quando ele desviou o foco de Jesus, ele começou a afundar. E Jesus prontamente socorre ele, porque ele pede por socorro para Jesus e diz: Salva-me, salva-me. Então, prontamente Jesus estende a mão e diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava tão próximo de Jesus, e mesmo assim ele duvidou. Pedro estava tão próximo de Jesus a ponto de Jesus apenas estender a mão e o socorrer.
Questão de 50, 70 centímetros, Pedro estava de Jesus. E ele conseguiu desviar o foco para a força das águas. Ele não estava ainda a conhecer o verdadeiro poder que há em Cristo Jesus. Ele viu o poder das ondas do mar e começou a submergir. Jesus disse para Pedro: não temais, sou eu. Eles achavam que era um fantasma, mas o que a gente aprende com esse texto para a nossa vida de hoje, o momento que nós vivemos? Aqui no Rio Grande do Sul, o momento é crítico, é caótico, mas Jesus está estendendo a mão para cada um de nós, para cada um que está sofrendo. As pessoas não podem desviar o seu foco de Jesus, porque se elas desviarem seu foco de Jesus, elas vão ver a força da tempestade, elas vão ver a força da água atingindo as suas casas, atingindo a sua cidade, atingindo a sua família. Elas vão ver a força da natureza agindo e não vão ver a força de Jesus agindo a seu favor. Mas em meio à luta, em meio à tempestade, quando elas começarem a submergir na água, elas vão clamar: Jesus, salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus vai estender a sua mão e salvar a ela. Porque Jesus, Ele vê o nosso coração. E o nosso coração tem que buscar a Jesus em toda e qualquer circunstância. Nós temos que forjar o nosso caráter, nós temos que forjar a nossa vida em Cristo, para que nos momentos difíceis a gente possa estar firmado nessa rocha chamada Jesus Cristo. Não podemos olhar para a direita ou para a esquerda e ver as forças da natureza agindo. Nosso foco principal e central deve estar centrado em Jesus Cristo. Ele tem poder de acalmar a tempestade. Ele tem poder de fazer a bonança. Ele tem poder de fazer o sobrenatural vir a acontecer. As coisas que os olhos humanos não podem explicar, Jesus pode fazer através da fé. E Ele diz em sua palavra que se nós tivéssemos fé, nós moveríamos até uma montanha. Então que possamos estar, meus amados, em uma corrente de oração pelo nosso Rio Grande, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em cada vida, em cada coração, em cada lar. E que, cessando esses problemas todos, possamos cultuar ao nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E sei que Jesus vai nos dar a vitória, e sei que Jesus vai nos dar o renovo e pode nos dar a cada um de nós a vida eterna. Que venhamos a buscar em Cristo Jesus todas essas coisas, não olhando para a força da natureza, não olhando para a força dos ventos, pela força da água, Pai, mas sabendo que Jesus está vindo de encontro ao nosso barco, está vindo ao nosso encontro e Ele estende a mão para cada um de nós. Simplesmente temos que dizer para Jesus: salva-me, Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor amado, em Tua presença estou orando, Pai, por cada vida aqui do Rio Grande do Sul, Pai. Tem também um povo do oeste catarinense aí que vem também sofrendo com essa chuva, com esses derramamentos de água, Pai. Muitas cidades do Rio Grande do Sul estão um caos, está caótico em Porto Alegre, está caótico em Canoas, em Mussum, em Rocaçales, em Encantado e diversas outras cidades, Pai. Temos conhecidos, temos parentes sofrendo com falta de luz, com falta de água, com falta de comida, não tendo nada para beber, não tendo nada para comer, passando frio, Senhor. Mas nós estamos aqui orando, Pai, porque muitas vezes não temos como nos deslocar até lá, mas estamos em oração para que o Senhor venha levantar pessoas que possam estar em cada situação, em cada momento, socorrendo cada irmão, cada irmã, cada criança, cada idoso, Pai, socorrendo essas pessoas, Pai, no momento que elas mais precisam, Senhor.
e que essas pessoas venham ser tocadas por Ti, Espírito Santo, nos seus corações, para que venham focar as suas vidas em Jesus Cristo. Nesse momento triste, nesse momento de dificuldade, que elas venham focar o seu ser, o seu interior, a sua alma em Jesus Cristo, e que possam dizer de todo o seu coração, clamando, chorando, se ajoelhando, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E Senhor, sabemos que o Senhor vai estender a sua mão para cada um e garantir que essa pessoa seja salva através da fé. Nós temos um povo que ora, nós temos uma igreja que ora, nós temos pessoas que buscam o Senhor, porque é o Senhor que pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, o Senhor permite que nós faça. Aquilo que a gente não pode fazer, a gente ora a Ti para que o Senhor venha fazer, mover corações, mover recursos, mover tudo que for necessário para que essa situação seja mudada. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou ficando por aqui com mais esse pão diário. Voltamos amanhã, querendo Deus. Amém.